Quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você, pra você. Quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor crescer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo há sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz pra você. Eu sou criança como um dia foi Jesus. Eu sou criança, gosto muito de cantar. Eu sou criança, estrelinha que reluz. Em sua alma muitas cores vou deixar. Trago uma estrela em cada ponta, uma cor. Pois é Natal e um presente vou te dar. Não tenho nome, sou criança de Jesus. Muita alegria, amor e paz eu vim te dar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar.
pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal. Essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal. Essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. E Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal. Essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal. Essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal. Essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal. Essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Meus amigos, queridos companheiros de jornada espírita, recebam nesse instante o meu abraço e o pedido aos céus, no sentido de que nós possamos, nesse instante, estarmos ligados à espiritualidade querida e amada, a fim de que nós não saiamos do nosso foco. 24 de dezembro, em que a humanidade comemora o nascimento de Jesus, que nós sabemos que não foi exatamente neste dia, mas há esta comemoração universal. E o que lembrar nesta hora, já que nós estamos nos aprontando para daqui a pouco nós nos reunirmos em família, né, para este momento de comemoração do nascimento de Jesus. Refletindo sobre isso, meus amigos, eu fui buscar em Emmanuel uma citação muito interessante em que ele fala a respeito de Madalena. Há uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida. A mensagem é de número 92, em que ele fala a respeito de Madalena. Madalena foi a primeira pessoa com a qual Jesus esteve após a sua desencarnação. Ele aparece a Madalena. E os comentários são aqueles em que, por que a Madalena?
por que Madalena, que havia sido uma mulher obsidiada, com tantos problemas? E Emmanuel vem conversando conosco, nos dizendo que, em realidade, Madalena foi dos vultos, né, da Boa Nova. Ela foi aquele vulto que fez violência consigo mesmo para seguir o Salvador. E a gente já sabe da história dela, né? Mas aqui Emmanuel nos ajuda dizendo exatamente esses termos. Ela fizera tamanha violência consigo mesma. E ele aqui compara a violência que Madalena fez consigo à violência também com Paulo, mas ele explica para nós, não é, que Paulo, ele era uma pessoa que amava a lei. Então, os enganos dele foram justamente por este motivo, e da mesma forma como ele se dedicava e amava a lei de Moisés, não é? Depois daquele célebre encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele então vai mudar a história. Ele vai amar Jesus e nós vamos ver a vida dele toda de crença, de certeza absoluta, até porque várias vezes Jesus esteve conversando com ele, não é? E nós sabemos, esse assim, eis o vaso escolhido. O vaso escolhido por causa da coragem, né? Daquela têmpera forte de ir, de lutar, de conversar, de dizer, e a gente vai ver que a vida dele, né? Não foi assim uma vida muito fácil, mas ele enfrentou inúmeros sacrifícios, tempestades, apodos, prisão, e para manter realmente a proposta do Cristo na sua vida. Nessa lição que a gente está aqui conversando com vocês, então, Emmanuel fala que maior violência a si mesmo fez Maria de Magdala. E ele dá uma informação preciosa que eu faço questão de dividir com vocês nesta noite de Natal, para que a gente possa também trazer um olhar para dentro de nós mesmos. E ele diz assim, meus amigos: Madalena, porém, conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Eu fiquei assim pensando, eu acho que nós vamos conversar juntos mentalmente, né? Porque já que a gente não pode estar perto por causa da pandemia, né? Do isolamento, mas nós temos outra forma de nos encontrar. Então ele diz aqui, né? Então a vida de Madalena, o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Então aqui Emmanuel está se referindo aos pesados débitos que todos nós trazemos, revendo que nós somos espíritos, que como Santo Agostinho nos diz lá no capítulo 3 do Evangelho, ele vai dizer que a Terra é um dos muitos mundos de provas e expiações destinados a espíritos rebeldes à lei de Deus. Então, quando Santo Agostinho se dirige dessa forma, né, os hábitos rebeldes à lei de Deus, nós realmente começamos a imaginar que a bagagem que nós trazemos hoje de aflição, de dor, de desespero, né? Isto tudo tem como origem a nossa vida, as nossas vidas passadas.
E quando nós olhamos a história, nós vemos que nós temos assim uma bagagem de situações muito complicadas, muito complexas, de guerra, de violência, de extorsão, não é? De morticínio. Então, nós temos uma bagagem ruim. Essa bagagem que ficou acumulada, hoje aparece para nós em forma, né, desses hábitos que nós, então, fomos adquirindo ao longo dessa caminhada. Mais uma vez, eu vou repetir aqui que ele diz para nós, Madalena, porém, conhecer o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Então, quer dizer, vamos até rever, né, o que Emmanuel também coloca para nós, lá no Pensamento e Vida. Ele fala dos hábitos. Olha só os hábitos. Eu me habituei, digamos assim, a falar mentira, falar mentira, falar mentira. No dia que eu quiser mudar, olha só, o hábito me prende. E para eu deixar de falar mentira, eu tenho que fazer esse esforço. Na hora que eu vou falar, eu fecho a boca. Vocês estão entendendo? Aí até que eu vá mudando, esse hábito custa. E Emmanuel, então, vem dizendo, né, que Madalena, então, conhecer o amargo, o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. E ele diz assim, amolecera-se ao contato de entidades perversas. Aí está, meus amigos, as grandes questões da obsessão, das dificuldades, da violência. O nosso caráter foi amolentando junto, né, ao lado, ao contato das entidades perversas. As entidades perversas, que são realmente nossos irmãos, né? Esses nossos irmãos, eles desconheceram toda a proposta de amar a Deus. A informação chegou até eles, mas o seu comportamento, a sua visão materialista de vida e do olho por olho e dente por dente, né, fez com que eles se endurecessem na caminhada. Então, por exemplo, a gente pode até situar, meus amigos, que nas nossas comunidades, no dia a dia perto de nós, existem pessoas que são frias, quer dizer, o sentimento ainda não apareceu na vida delas. É através da educação que a gente vai trabalhando todos esses hábitos. Mas eles, então, as pessoas mentem, quer dizer, a mentira já ficou arraigada junto deles, que eles mentem como se aquilo fosse uma verdade. Eles matam 1, 2, 3, 20, 100 pessoas, como se fossem pequenos soldadinhos, matam e vai. Então, são espíritos que realmente se amolentaram diante dos maus exemplos e das entidades perversas. Então, a gente imagina o significado disso. E aí, Emmanuel diz para nós, permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Então, esse é o retrato espiritual de Madalena, aquela época, antes de encontrar com Jesus. E ele continua assim, entretanto, bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos. Vamos então tentar analisar o que o nosso mentor espiritual, esse espírito evangelizador de almas, que é Emmanuel, vem então tratando conosco. E ele diz assim, então, veja bem, ele já colocou, a gente já viu o quadro, né, de perfil que ele traça aqui de Madalena.
E ele vai dizer, então, apesar de toda a situação que Madalena vivia, ao contato com Cristo, ela se modifica. E aí nós vamos ver essa questão mágica do contato com Cristo. Quem era o Cristo? Quem era Jesus? Qual foi a mensagem que ele trouxe para a vida da humanidade? E por que essa modificação? Nós vamos ver que Jesus, então, ele veio com uma missão seríssima, que foi a de trazer para o homem, né? Para trazer para aquele com quem ele estaria convivendo a possibilidade de uma renovação de atitudes. Ele foi a luz do mundo, ele foi a porta que vai sendo aberta para que a gente entre, não é? Ele é o bom pastor. Então Jesus nasceu naquela maneira simples que a gente conhece, na manjedoura, né? A manjedoura que traz para nós assim uma mensagem de fé, de renovação. Quer dizer, ele não precisou daquele aparato de riqueza, de possibilidades, não é? No sentido de instalar no mundo o reino de Deus. E dessa forma, ele veio mostrar a simplicidade nos atos. Ele veio mostrar a simplicidade através da manjedoura, em que a gente viu, né, que aquela mãe simples, aquele casal simples, não encontrou, não é, no momento em que havia aquele recenseamento, que eles precisaram sair da cidade, né? Ele vai e não encontrou lugar em hospedaria alguma para que a sua mulher tivesse o seu bebê. E aí, então, ele vai, não é? Oferecem-lhe aquele espaço que é a manjedoura, o mais simples possível. E a manjedoura vai significar para nós aquele berço daquele que nos oferece o pão da vida. Então, dessa forma, meus irmãos, voltamos aqui a Emmanuel, né? Quando ele fala a respeito de Madalena, dessa violência que ela fez a si própria e o contato dela com Jesus, quer dizer, bastou o contato com Jesus. Que criatura mágica, não é? Este ser que ele vai trazer para nós, né? Toda essa proposta de vida nova. Ao contato com Jesus, Madalena entrou, Madalena abandonou tudo e seguiu os passos, fiel a Jesus, não é? E a gente então vai saber, né, aqui com Emmanuel, que ele nos diz que Jesus está ratificando a sua doutrina, dizendo que ela será para todos os seus seguidores o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E aí ele vai, e ninguém como Maria de Magdala, Maria Madalena, né, houvera transformado a sua vida à luz do Evangelho Redentor. Então aqui nós estamos então fazendo essa reflexão, meus amigos, a respeito então desta lição. Hoje nós estamos aqui comemorando, né, o nascimento de Jesus. A gente relembra Madalena, que fez esta violência em si mesma. Mas essa violência, meus amigos, ela teve uma origem que justamente a presença de Jesus na vida de todos os indivíduos que passaram por ele
e que formam, né, este colar da Boa Nova. E quando a gente vê, né, a gente está aqui refletindo sobre a mudança que ele fez em Maria de Magdala, né? Ele mudou a vida dela, né? Nós vamos também nos estender um pouquinho mais, porque a vida de Jesus, a pessoa, né? A presença de Jesus fazia com que as pessoas realmente mudassem de comportamento. Isso aconteceu com Madalena, mas não só com Madalena, com todos aqueles. Eu fico aqui imaginando, meus amigos, o que era estar com Jesus. Muitos de nós conhecemos Chico Xavier, né? Muitos de nós estivemos em Uberaba. E em Uberaba, nós lembramos daquelas filas imensas de pessoas que chegavam, não só em Uberaba, mas em Pedro Leopoldo também, para conversar com Chico, para receber uma palavra do Chico, um abraço do Chico, uma mensagem que ele estaria escrevendo. E Chico Xavier foi examinado por cientistas americanos e eles viram que a aura do Cristo media 10 metros. Então a gente pode calcular em torno de nós os 10 metros. E quem chegasse perto dele começava a sentir o perfume das rosas, era a presença de Sheila, dos amigos espirituais, todo mundo se sentia muito bem naquele ambiente. E nós ficamos imaginando a presença de Jesus, que, como diz o Haroldo Dutra Dias, ele está há bilhões e há bilhões de anos na frente, na nossa frente. Nós concluímos, então, meus amigos, que a simples entre aspas, né? A simples presença de Jesus junto de nós traria para cada um de nós essa percepção de algo superior, muito lindo, muito profundo, e o desejo que se tenha de que realmente se colasse com ele, como nós vamos ver em muitas passagens, e aquela simples presença fazia com que a gente mudasse. Isso aconteceu com aquela mulher hemorroíça, que quando soube que Jesus estava passando por ali, ela vai e diz assim, não, ele vai me curar. Essa doença que eu tenho há mais de 30 anos é um horror, é uma tragédia na minha vida, eu sou discriminada por causa disso e eu sei que ele está curando, eu vou até ele. E ela vai no meio da multidão, que Jesus era sempre acompanhada pela multidão, ele vai e ele está andando, né, com os discípulos e todo mundo querendo chegar um pouquinho mais perto, né? E de repente ele disse assim, alguém me tocou. Alguém me tocou. Como é que o senhor sabe, mestre? Tem tantas pessoas aqui. E ele vai dizer, alguém me tocou porque saiu de mim uma virtude. Mas como é que nós vamos saber quem foi? E aí aparece ela meio assustada, não é? Porque ela fez aquilo, ela fez aquele ato, né? Numa busca de cura. E ele então vai, mulher, a tua fé te curou. Então ela simplesmente tocou em suas vestes e ela foi curada, né? É bom também a gente lembrar nesse instante, meus amigos, o que aconteceu com Zaqueu.
Zaqueu era aquele coletor de impostos. Então a gente imagina o que é ser alguém que trabalha numa alfândega, alguém que trabalha no setor financeiro. E ele então colhia os impostos naquela região e era muito mal visto. Muito mal visto porque ele sobretaxava, não é? Então a gente vai ver que era aquela questão e a gente pode comparar aquelas pessoas que têm uma riqueza, que têm um poder a mais financeiro, né? E elas querem multiplicar o seu dinheiro. A vista delas é só o dinheiro. Então eu empresto você, mas eu vou sobretaxar. Tem os juros, e muitas vezes juros exorbitantes. Aí também está uma interrogação para a nossa meditação nesta hora. E então, Zaqueu era mal visto, assim como são mal vistos aqueles amigos que se aproveitam das suas riquezas, das suas possibilidades para extorquir este dinheiro. Eu não estou aqui dizendo, né, que não se deve pagar juros, né? Mas eu estou só dizendo daqueles que usurpam dos outros na ganância, e é isso que vai prejudicar os amigos em suas encarnações. Mas Zaqueu, então, era aquela pessoa, né, que vivia dessa forma, e o olhar dos amigos do entorno, os amigos não, as pessoas com as quais ele lidava, ele já percebia no olhar a insatisfação. Isso lhe fazia mal. E a gente sabe que um pensamento ruim deixa realmente uma impressão danosa na pessoa. E Zaqueu, então, vivia realmente contrafeito, como que cansado daquela vida, querendo buscar uma vida nova, e foi justamente na hora em que ele ouve o ceguinho Bartimeu, que era um ceguinho que ficava na praça. Esse Bartimeu significa ele era filho de Timeu. Então ele vê que o ceguinho diz assim: olha, vem aí aquele homem que cura cegos, paralíticos, que anda com homens e mulheres de má vida, ele vai passar aqui em Jericó. A partir daquele instante, o coração de Zaqueu começa a pular, porque era uma esperança. No fundo, ele não era mau. Mas, como Madalena, e a gente volta aqui ao que Emmanuel diz para nós, não é? Ele amolecera-se ao contato de entidades perversas. Há um dia em que Jesus está passando por Jericó, e você já sabe dessa história, mas a gente precisa voltar para ela, né? E nessa hora, o contato com Jesus faz com que ele se veja como uma criança, e ele quer se aproximar daquela pessoa, mas ele era baixinho. E ele corre, eu tenho que ver essa minha oportunidade. Eu preciso correr. E ele então vai, ele sobe numa árvore e ele vai lá, porque ele queria ver Jesus, ele sabia que aquele encontro era fundamental em sua vida e ele assim o faz. E Jesus, então, olha para o alto e diz: Zaqueu, desce, porque esta noite eu vou pousar na sua casa. Naquela hora, o Zaqueu ficou
sem saber o que fazer. Meu Deus do céu, mas como é que ele sabe meu nome? Ele sabe meu nome? E Zaqueu desce e vai preparar o jantar na sua casa. E naquele dia, diz o Zaqueu, conta ele, né? Jesus diz para ele: a salvação entrou nesta casa. Zaqueu muda. Então nós vamos ver, né? Depois nós voltamos a Zaqueu, nós vamos ver que tanto como a Madalena, tanto como o cego Bartimeu, que volta a enxergar, como há tantos outros que passaram por Jesus, a presença de Jesus era um significado de mudança na vida para um rumo melhor. Então, nesse instante que nós estamos aqui para comemorar, né, o nascimento de Jesus, este ser especial que teve uma tarefa importantíssima, que é justamente mostrar para nós o caminho que nos leva ao reino dos céus, isto é, o caminho que nos leva a uma situação de felicidade. Nós, então, meus amigos, nós nos deixamos levar entendendo esta mensagem e procurando, então, fazer a nossa parte nessa hora, nessa noite, dizendo assim: afinal de contas, nós que estamos aqui na Casa Espírita, nós que estamos aqui estudando o Evangelho, qual o significado desse momento, desse entendimento, dessa presença de Jesus em nossa vida? O que ele veio trazer para nós? Que caminho é esse? Que felicidade é essa? A felicidade é porque ele vem dizer para nós que o nosso reino não é desse mundo, não é? Isso quer dizer que nós aqui estamos num momento de passagem, mas em realidade a nossa vida não se circunscreve a este mundo, e sim ao mundo espiritual. E lá no Evangelho, justamente no capítulo 2, que ele fala do meu reino não é deste mundo, Allan Kardec coloca a mensagem de uma realeza terrestre, falando a respeito da comunicação daquele espírito, né, que ela era uma rainha. E ela, então, pensava, né, que o mundo estaria dependendo dela. Então, ela desencarna, chega no plano espiritual e vê aqueles amigos, aquelas pessoas, né, que a serviam em situação melhor do que ela. Jesus veio dizer para nós a respeito disso, e a doutrina espírita, então, trouxe todo um corolário, trouxe toda uma gama de conteúdos, né, como está lá no Céu e Inferno, para dizer para nós que nós estamos aqui de passagem e que o mais real na nossa vida é impermanência. Nós estamos aqui conversando nesse instante, nesse momento dessa pandemia. A gente não sabe se amanhã a gente estará neste corpo ou se a gente já se transferiu para o plano espiritual. Essa é a maior verdade. Então, hoje, comemorando o nascimento de Jesus, qual seria a nossa postura, o nosso comportamento? Aliás, que não é só apenas hoje, mas é no dia a dia, né? Eu vou voltar à história de Zaqueu. No livro Ressurreição e Vida, de Dona Ivone Pereira, né? Esse livro também é muito rico, meus irmãos. Neste livro, nós vamos então ver a continuação da história de Zaqueu. Zaqueu, no plano, Leon Tolstói, esse amigo querido, autor espiritual deste livro, ele então vem contando, né, que ele encontra, como ele era jornalista, né, ele vai se dedicar jornalista não, desculpe, ele era um autor, né, de grandes obras,
E o desejo dele era conhecer o plano espiritual, porque para ele a desencarnação foi assim um fato que ele estava esperando e que o deixou muito feliz, porque Leon Tolstói não acreditava que toda aquela bagagem rica que ele estava levando iria sumir no cemitério. E ele, ao constatar a vida no plano espiritual, ele fica felicíssimo, felicíssimo, e ele vai procurar escrever para os amigos para mostrar que existe sim um caminho que a gente precisa tomar. E ele então conta aqui nesse livro um encontro com o Zaqueu, e o Zaqueu vai relatar para ele o que aconteceu na vida dele depois daquele encontro com Jesus. E ele disse que a sua vida vai mudar. Eu vou só apenas lembrar o que vai ser para nós importante nesse instante, né? Então, ele diz, não é, que ele acompanhou o mestre, ele via todas as curas, as conversas, participava das falas, participava das orações, e ele mais tarde, então, ele vai fazer todo um trabalho muito sério de ajuda ao próximo. Ele encontra com Paulo de Tarso, e Paulo de Tarso então vai conversar com ele, porque ele estava meio entristecido porque os discípulos não acreditavam nele, achavam, né, que ele ainda era aquele coletor de impostos. Quer dizer, aquilo que a gente fica marcado na nossa vida, e mesmo que a gente mude, né, alguém ainda acha, né, que a gente está naquela posição anterior, e nós precisamos então força, coragem, determinação, foco e seguir adiante. Então Paulo vai dizer para ele: mas você não precisa ficar dependendo dos outros, né? Você esteve com Jesus. E diz Paulo para ele, né? Olha só, você não pode se limitar à adoração inativa, que poderá cristalizar-se em fanatismo. A adoração inativa é aquela, nós estamos aqui adorando, mas dentro de casa, dentro de nós mesmos. Ele diz assim: a doutrina de Jesus é afanosa por excelência. E ele precisa de servos, trabalhadores, enérgicos, ágeis, para 1001 peripécias. Ágeis para 1001 peripécias. Quer dizer, não dá para a gente ficar de mãos cruzadas, de braços cruzados, não é, tendo em vista a situação e exatamente esse momento, né, de distanciamento social. Então, nós precisamos agir. E ele diz assim: tu possuis noções da prática da beneficência, porque você já havia praticado tudo isso em torno do mestre, né? E ele diz assim, meus amigos, que justamente nessa noite de Natal, né, que nós estamos refletindo sobre isso. Muitos de nós já agimos desta forma, mas é no sentido de reforçar. Ele diz assim: nenhum de nós será tão pobre que não possa favorecer o seu próximo com algo que possua para distribuir. Então, ele está dizendo aqui, né, que nós precisamos realmente fazer alguma coisa para o nosso próximo, que de repente está dentro da nossa casa, é o nosso vizinho, é aquele amigo que está lá na esquina, é alguém que está longe fisicamente, mas está próximo do coração. E ele fala: o pão, o lume, o agasalho, o bom conselho e a advertência solitária, a assistência moral no infortúnio, o ensinamento do bem, a lição ao ignorante, a visita ao enfermo, o consolo ao encarcerado, a esperança ao triste,
o trabalho ao necessitado de ganhar o próprio sustento honrosamente, a proteção ao órfão, o seu próprio coração de amigo e irmão em Cristo, a prece rogando aos céus bênçãos que aclarem os caminhos dos peregrinos da vida, o perdão àqueles que nos ferem e nos querem mal. Nós podemos dizer, meus amigos, que mensagem de Natal significa essa proposta de revisão aqui, que esse é o conselho que Paulo dá a Zaqueu e que ele realmente vai cumprir, porque ele vai dizendo para nós aquilo que ele fez, né? E Paulo fala a respeito da advertência solidária. De repente, alguém perto de nós precisa desse conselho, dessa conversa ao pé do ouvido, com muito carinho, até lembrando que hoje nós não fazemos mais nós não temos mais certos hábitos. A doutrina de Jesus nos ajudou no sentido de que nós pudéssemos mudar os nossos hábitos, né? Então, hoje a gente já não faz mais, hoje a gente já não mata mais, a gente não engana mais, a gente não tira a esperança de ninguém, mas a gente já fez. E nessa hora, nós estamos aqui nos colocando nesta posição e ouvindo o Zaqueu, né? A esperança, o triste, aquela pessoa que está perto da gente, que está desempregado, a gente pode ajudar. De repente, a gente pode ajudar com uma cesta básica, a gente pode ajudar conversando para que a pessoa relaxe, né? Para que a pessoa tire de dentro de si essas amarras e ela possa, então, enxergar alguma coisa em torno de si, né? Nós podemos nos juntar para orar pelos amigos, não é? Pelos amigos que se encontram em situação de dor, não é? Que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde. Nós temos ouvido os amigos espirituais falando, né? E próprio Divaldo falou outro dia a respeito do grande número de espíritos que eles desencarnaram, mas não sabem que desencarnaram, e continuam nas filas dos hospitais, então os hospitais cheios de espíritos. Então nós podemos nos reunir para orar por esses amigos, pedindo as falanges de Maria de Nazaré e do Dr. Bezerra de Menezes, né, que possam, a nossa vibração possa ser uma gota a mais para esse trabalho de grande importância. E eles falam aqui também, né, a respeito do perdão àqueles que nos querem mal, aos nossos adversários. Então, nós vamos fazer também isto nesta noite. Então, o presente de Natal, que em realidade Jesus quer de nós, é justamente esse, que nós nos reconciliemos conosco mesmo e com o nosso próximo. Então, meus amigos, a partir de agora até a meia-noite, nós vamos estar neste estado espiritual. Até por conta da pandemia, nós não vamos poder estar com muitas pessoas, mas que a gente, então, nesta hora, a gente busque ajudar o plano espiritual no recolhimento dessas entidades, não é, perversas, como Emmanuel vem falando conosco aqui no Caminho, Verdade e Vida, né? Nós sabemos também, nossa Joana de Ângeles vem nos dizendo, né, que esta é uma noite sem igual, pelo recolhimento de espíritos que estão na nossa atmosfera, que estão nos umbrais há muito tempo, e que, desta forma, com toda essa oração, com a ajuda dos amigos espirituais,
dessas falanges protetoras, esses amigos do bem, que podem descer a essas regiões e recolher estas entidades malsãs para novo destino. Então, queridos amigos, alto significado dessa noite de Natal. E o que nós vamos fazer, então? Aí está, né? Emmanuel já nos ajudou, fazendo com que a gente, então, refletisse a respeito da mudança de comportamento de Madalena. E aí tem alguém me dizendo assim, espiritualmente, mas, Darcy, é muito difícil a gente fazer essa mudança, realmente é muito difícil. E Madalena fez, não é? Então, nós podemos dizer que existem caminhos, que Jesus nos deu caminhos para que a gente pudesse, então, ir mudando, e mudando aos poucos, mas com muita fé, não é? O próprio exemplo da manjedoura que ele trouxe para nós, né, é um símbolo de anunciação. Anunciação de que a proposta dele era dizer que nós podemos realmente mudar. Nós podemos mudar. Ele veio trazer esta informação para nós, não é? Abandonar os velhos hábitos e podermos ganhar felicidade. E a mensagem da manjedoura para nós também é de esperança, né? Esperança porque, na medida que nós estamos refletindo sobre a impermanência, nós estamos mudando os nossos hábitos no dia a dia e nós estamos reconhecendo no outro este irmão de jornada. E realmente, na medida que nós reconhecemos o irmão de jornada, né, nós, então, podemos praticar a caridade. E eu queria terminar, né, essa nossa conversa dessa noite, uma conversa assim, inspirada naquilo que Emmanuel trouxe para nós, e aqui também, nesse exemplo de Zaqueu, quando o Zaqueu diz assim para nós, né? Se tu, meu amigo, desejas encontrar aquele reino que Jesus dá notícia, né? Ama os desgraçados. E ele diz, cada lágrima que enxugares, cada conselho bom que dispensares, não é? É um passo a mais que darás na direção desse reino. Então, ele fala no conselho bom, ele fala na oração, não é, que nós podemos fazer da nossa casa, o nosso pensamento vai. E nós, então, nos juntamos, embora nós não sintamos, vamos assim dizer, a gente não passou pelaquela experiência rica que ele passou de ter Jesus à frente dele, mas o que aconteceu? Jesus, na frente dele, o transformou em outro homem, em outro ser humano. E nós sabemos que Zaqueu foi uma das encarnações de Dr. Bezerra de Menezes, que realmente multiplicou todas as suas possibilidades. Ajuda sempre. Ajudou enquanto encarnado e ajuda nesse instante no plano espiritual, com esta equipe de médicos e enfermeiros que tem como prazer, como alegria ajudar. Neste Natal, meus amigos, que nós possamos fazer a nossa parte. Não importa quem esteja do nosso lado, não é? Ou melhor, nós vamos então tentar envolver com muito carinho a quem está do nosso lado, porque afinal de contas nós estamos numa jornada coletiva em que nós precisamos estar juntos.
Então, nós juntos vamos daqui a pouco fazer esta saudação a este menino, né, que está nascendo. Vamos como nos situar como aqueles espíritos que vêm oferecer, né, o ouro, a prata e a mirra do nosso comportamento. A mudança, não é? Para melhor, nós precisamos, como Paulo dizia a Zaqueu, não é? A doutrina de Jesus precisa de muitos trabalhadores, muitos tarefeiros que se disponham a ter esta ligação com o mais alto e saber, eu posso ajudar aquela pessoa, eu sei que eu não estou sozinho nessa tarefa, eu vou e eu posso ajudar e eu posso amparar. E eu posso dizer uma palavrinha. Se eu não puder dizer uma palavrinha, meus amigos, eu posso orar. Isto eu tenho uma certeza, eu posso orar através dos olhos, eu posso aplicar um passe sem que a pessoa esteja percebendo, mas eu sei que eu vibro e com essa minha vibração eu posso envolver a quem estiver ou perto ou longe de mim, porque o pensamento tem uma velocidade que a gente não se dá conta. Então, nós podemos fazer isso, nós podemos dar uma palavrinha com alguém, com algumas pessoas, com algumas crianças, com alguns jovens que estão em torno de nós, com aquele irmão que está em desvio por causa do seu próprio, pela sua própria conduta, né, pelo seu próprio comportamento, né? E nós vamos, então, pensar naquela Madalena e revendo aquilo que Emmanuel falou, o seu caráter se amolentou diante das entidades perversas. E vamos orar por essas entidades perversas, no sentido, né, de que a nossa vibração possa também, nessa hora, envolvê-las em energias de paz, em energias de amor. Meus amigos, Natal. Então, nós estamos aqui, nesta hora, agradecendo aos amigos espirituais que nos ajudam, que nos orientam, e que nós possamos, então, verificar dentro de nós mesmos o que nós podemos, então, fazer em homenagem a Jesus. Ele simplesmente quer que a gente perceba esse reino de Deus que está dentro de nós. E eu agora estou lembrando, né, da música do Mileco, eu não vou cantar, mas ele disse assim, ele veio, né, mãos vazias desarmadas, sem escudo, nem espada, só amor por todos nós. Ele veio e tirou a nossa calma, né, mas deixou a sua paz. Então, meus amigos, temos a certeza que se permanecermos neste caminho, teremos paz. Muita paz nos nossos corações, que a gente possa olhar para o céu e que a gente possa agradecer a Deus a oportunidade de nós, então, estarmos mudando espiritualmente, tirando aquela capa que não mais nos serve. Essa capa está sendo transformada porque nós encontramos com Jesus o caminho da paz. Muita paz, muita alegria, muita esperança, mas vamos trabalhar. Há muitos que estão precisando de uma prece, de uma oração, então recolhamos, né, para estabelecer momentos de prece direcionada aos irmãos que sofrem. Natal de Jesus é paz em nossos corações. Muita paz.
Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz.